Bem, amados irmãos, bom dia, bom domingo para todos. Jesus ao Senhor. Vamos começar a nossa leitura, leitura dos versículos propostos, são poucos. Primeiro está lá em Hebreus 9, versículo 14, que diz assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E o versículo 26 do mesmo capítulo diz, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Amém. A primeira semana está encerrando hoje. O título dessa semana é O Espírito Eterno, que dá o mesmo nome do título da mensagem, que também é O Espírito Eterno. O versículo de orar a ler é Hebreus 9,15, diz, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Amém. O título, como eu me referi, é O Espírito Eterno. Estudando os capítulos 14 a 17 do Evangelho de João, vemos que Deus preparou todas as coisas para introduzir o homem na glória por meio da obra do Filho. Temos diante de nós uma revelação muito elevada de que não nos consideramos merecedores. Essa bênção vai muito além de nossa imaginação. Parece algo impossível, pois precisamos alcançar o padrão de Jesus, com uma vida humana perfeita em santidade, verdade, amor, glória e unidade. Esse padrão parece ser inalcançável. A revelação obtida por meio dos escritos de João nos mostra uma visão gloriosa. O plano macroeconômico de Deus, em comunhão com o Senhor. Deus mostrou que essa visão é acessível e pode ser praticada por meio da revelação contida na Epístola dos Hebreus. Dediquei boa parte de meu tempo estudando Hebreus. Nesse livro, vemos a atitude da primeira geração dos filhos de Israel durante a peregrinação no deserto após sair do Egito. Foi uma geração rebelde, incrédula e desobediente, que por isso caiu no deserto. Mas pela misericórdia de Deus, a nossa geração, pelo guiar divino, entrou na boa terra de Canaã. Procurei aprofundar meus estudos, pois Hebreus é difícil de compreender. Via claramente que a chave do plano microeconômico de Deus, que possibilita nossa prática no viver diário, se encontra no livro de Hebreus. Há muitos livros de estudo sobre este, no entanto, no máximo apresentam Cristo como aquele que é superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdócio levítico e a Arão. Continuei buscando e certo dia o Senhor me deu a resposta. Mostrou-me que para cumprir a visão de João 14 a 17, precisamos da revelação de Hebreus e que a chave deste é a pessoa do Filho. Deus preparou Cristo como superior sumo sacerdote e colocou sua obra como toda realizações na eternidade. Tomemos a linha do tempo como exemplo. O ponto inicial, ponto A, é a eternidade passada. A fundação do mundo é o ponto B. A encarnação de Jesus é o ponto C. A crucificação e ressurreição são respectivamente os pontos D e E. E, por fim, a eternidade futura. Observando a figura, vemos que Deus fundou o mundo. Cristo se encarnou, foi
crucificado e ressuscitou, colocando a obra de Cristo na linha do tempo. De forma linear, nossa mente racional consegue entender, todavia, Deus está no céu, na dimensão espiritual. Ele não está limitado ao tempo e ao espaço. O sacrifício de Jesus foi oferecido ao Pai pelo Espírito eterno. Se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Está em Hebreus 9, versículo 14. A obra de Cristo, sua encarnação, viver humano, morte na cruz e ressurreição foi realizada no tempo, mas ele não precisa morrer outra vez. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Cristo morreu uma única vez por nossa causa e foi oferecido pelo Espírito Eterno. O Pai aceitou o sacrifício de Cristo e colocou esse feito na eternidade. Para entender a eternidade, podemos juntar as duas extremidades da linha do tempo, a eternidade passada e a eternidade futura, formando assim uma argola. Dessa forma, observando a figura 2, não temos como afirmar se o ponto A se encontra antes ou após o ponto B. Para fazer essa afirmação, precisaríamos determinar um referencial. Com a ilustração, vemos que na eternidade o fator tempo não é determinante. Cristo precisou oferecer sacrifício uma única vez pelo Espírito Eterno. Ao ascender ao céu, Cristo foi diretamente ao encontro do Deus Eterno na eternidade. Na eternidade, Jesus Cristo foi feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora Cristo possui todas as condições para nos fazer cumprir o plano eterno de Deus. Essa argola está presente na arca do testemunho. Em cada canto da arca há uma argola, por onde passam os dois varais, para o homem poder carregá-la. A arca do testemunho representa Deus, representa Cristo. Deus é eterno e o Cristo glorificado também é eterno. Somente por meio das argolas, por meio do Espírito Eterno, é que o homem temporal pode carregar o testemunho do Deus eterno. As argolas conectam o homem temporal ao Deus eterno. Essas argolas representam o Espírito Eterno. Apenas o Espírito é nossa conexão com Deus e nos permite desfrutá-lo e usufruir de toda a pessoa e obra do Deus triuno. Esse Cristo maravilhoso potencializa nossas chances de alcançarmos a maturidade e cumprirmos o plano de Deus. Isto não é apenas para a liderança, e sim para todos os irmãos, principalmente para aqueles que se acham mais fracos e não merecedores do galardão que nos aguarda. O plano da salvação de Deus é para todos nós, para todos aqueles que buscam e almejam ser vencedores. Pergunta: qual é a função das argolas da arca do testemunho? O próprio alimento diário, ele desvenda para nós a pergunta: qual é a função das argolas da arca do testemunho? Somente por meio das argolas, por meio do Espírito Eterno, é que o homem temporal pode carregar o testemunho do Deus eterno. As argolas conectam ao homem temporal ao Deus eterno. Realmente, amados, quando a gente lê o livro de João, capítulo 14 até o 17, e a gente começa a ver todo aquele padrão elevadíssimo, de uma certa forma dá uma espécie de desencorajamento de ver que tamanha amplitude, tamanha elevação
é chegar naquele padrão descrito pelo próprio Senhor nestes capítulos, né? Nós somos temporais e nós somos limitados, né? Nós vemos que a obra de Deus é uma obra eterna e que a obra de Jesus Cristo ela não é só apenas eficaz, mas ela também é eterna, devido ao fato dessa obra de Cristo ter sido oferecida ao Espírito Eterno, Deus ter aprovado. E é por isso, meus amados, que sempre a obra de Cristo nos respalda a entrarmos na presença de Deus. Nós vemos aquela figura, né, que até o nosso amado irmão Lázaro, ele pincelou para nós ontem, na mensagem semanal, mostrando assim todo o trajeto, né, da linha do tempo, mostrando que o ponto A é a eternidade passada. Ou seja, a eternidade passada, ela tipifica esse ponto A. Isso é para efeito de compreensão, né? Já a fundação do mundo é o ponto B. A gente entende o seguinte, que antes do mundo existir, já existia uma eternidade que na verdade não teve princípio, a eternidade passada. Mas um dia a Terra foi fundada, porque Deus o quê? Deus ele fez existir, trouxe à existência o que não existia. Então a fundação do mundo é o ponto B. Isso é para nossa compreensão. Vamos lá, irmãos. A encarnação de Jesus seria o ponto C. Quando foi que Jesus foi encarnado? Quando ele nasceu da Virgem Maria, né? Então, Maria concebeu do Espírito Santo e ali nasceu o quê? Jesus Cristo, que ele foi encarnado. Cuidado, irmãos, para a gente não se atrapalhar em reencarnação. Isso é outro assunto totalmente diferente. E, na verdade, isso nem existe, né? Então, houve a encarnação de Jesus e tipifica o ponto C. A crucificação e ressurreição são, respectivamente, ponto D e E. Ou seja, Jesus teve um viver humano, mas chegou o tempo dele ser oferecido como sacrifício por nós. Então ele foi crucificado. Isso mostra, nessa linha, era como se fosse o ponto D. Mas ele não ficou na morte, ele também ressurgiu, ou seja, ele ressuscitou. E aí seria o ponto E. E por fim, a eternidade futura. Ou seja, nessa eternidade futura é onde todos nós seremos conectados. Porque nós nos tornamos eternos, porque nós temos a vida eterna por meio do crer. Amém? Então aqui no nosso alimento diário tem até uma gravura mostrando a eternidade passada, fundação do mundo, encarnação, crucificação, ressurreição e a eternidade futura. E é interessante que no Antigo Testamento tem algumas figuras que representam, né, algo especial no Novo Testamento. Por exemplo, as argolas, né? As argolas que tinham lá na Arca do Testemunho. Você percebe que a eternidade ela sempre existiu. As argolas, juntando o ponto A até o ponto E, ela forma um círculo que nem tem princípio nem fim. Você que é casado, você que usa aliança, dá uma olhada aí, tira ela do seu dedo aí por pouco tempo, depois bota de novo aí para irmão ou para o irmão não se chatear, mas você percebe que ela não tem nem início nem fim. Esse é o nosso Deus. E a obra do nosso Cristo foi oferecida justamente ao Espírito Eterno. E esse Espírito Eterno, irmãos, agora, com toda essa glorificação de Jesus Cristo, com essa introdução dele ao lado, à destra do Pai, a sua nomeação como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, é outro que não teve princípio de dias, nem fim de dias, tal. Ele, na verdade, ele potencializou as nossas chances de reinar. Por isso, irmãos, se até hoje você está cabisbaixo, porque houve algum deslize, porque você hoje o patamar de vida divina não está tão elevado,
ou porque você acha que não conseguiu com que a vida crescesse mais em você por motivo A, B ou C, ou porque muitas vezes o diabo ele te acusa, ele te aponta, ele te coloca para baixo. Amados, está na hora da gente olhar para o Espírito Eterno e perceber que o próprio Espírito Eterno potencializou a nossa chance de reinar. Mas aqui fala o seguinte: reinar é para quem, não é simplesmente para quem quer, é para quem busca. Amém? Então que nós, amados irmãos, possamos buscar o plano de Deus, da salvação, para que todos nós possamos almejar a cada dia mais nos tornarmos vencedores. Eu termino essa palavra de hoje falando para você, amado irmão, e para mim. Eu falo primeiramente para mim. Eu sou o que ouço, os meus ouvidos estão mais perto. Amados, é possível reinar. É possível reinar. E tem mais. Toca nessa palavra agora. Invoca o Senhor, diga assim: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Diga assim: eu vou reinar, porque eu tenho o Espírito Eterno. Amém? Jesus é o Senhor, amados. Bom domingo, bom descanso. Aqueles que puderem pregar o Evangelho por meio de redes sociais, amém. Jesus é o Senhor.